Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Luiz Rodrigo Boico e essa é mais uma live de uma série de lives sobre inteligência espiritual. A ideia dessas lives é debater e refletir ainda mais no momento que nós vivemos sobre a questão de ser humano e fortalecer o que existe no ser humano. Nós estamos passando por um período de quarentena. Eu, assim como muitos de vocês, estou trabalhando de casa e tenho conversado com muitas pessoas mesmo à distância e tenho percebido o quanto esse período tem mexido com o emocional de todos nós. Então, a ideia é que nós possamos falar um pouco sobre inteligência espiritual, falar um pouco sobre alguns mestres espirituais e de que forma os ensinamentos desses mestres eles podem auxiliar-nos a lidar melhor com esse período de quarentena, a lidar melhor com as angústias que nós atravessamos, a trazer mais autoconhecimento para nós. Eu iniciei essa série de lives na semana anterior, então esta é a segunda live. Minha ideia é fazer 21 lives sobre inteligência espiritual a partir da ótica do cristianismo. Então eu vou utilizar como referência passagens do Evangelho, ensinamentos cristãos, buscando então autoconhecimento, buscando equilíbrio emocional, buscando ferramentas para que nós possamos lidar com as nossas emoções e com as nossas sensações. Essa live de hoje eu estou transmitindo ela pelo notebook, então eu não tenho muita noção se o áudio está legal, se a imagem está legal. Então quem estiver acompanhando, por gentileza, se puder comentar se o áudio está ok, se a imagem está ok, eu agradeço para poder ter esse retorno. Eu estou muito familiarizado em fazer live pelo celular. E no celular a visão que a gente tem da plataforma, ela é um pouco mais fácil. Por isso que eu peço a vocês, quem estiver assistindo aí, se puder comentar para mim se o áudio está ok, se a imagem está ok, eu agradeço. Eu inicio então essa live me conectando como superior, me conectando com o sagrado, e solicitando, divino, que habita em mim, que habita em cada um de nós e que habita ao nosso redor. Que possamos receber a inspiração, a proteção e o amor necessários. Cristo, que habita acima de nós, ao nosso redor e dentro de nós, inspira-nos e nos dá a proteção e a sabedoria necessárias. Espiritualidade universal que nos assiste. Permita com que possamos equilibrar as nossas emoções. Permita com que possamos acalmar as nossas sensações e atingirmos a paz. E assim é. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esperança, sobre como nós podemos desenvolver a esperança diante de todo esse quadro que nós estamos passando e que nós estamos atravessando. Como se manter fortalecido, como se manter equilibrado, como se manter minimamente centrado perante tudo isso que nós estamos atravessando. E para isso, eu trouxe novos ensinamentos a partir da ótica do cristianismo para contribuir um pouquinho nesse sentido. Primeira coisa, quando a gente fala sobre esperança,
Nós precisamos ter consciência de que desenvolver a esperança em período de calmaria é algo muito fácil, é algo muito tranquilo, é algo que nós sabemos fazer. Afinal, é muito fácil nós desenvolvermos alegria e felicidade quando está tudo bem, não é mesmo? Quando nós estamos ao redor de pessoas que nos amam e que nós amamos, quando nós estamos realizando atividades das quais nós gostamos, quando nós estamos, enfim, na nossa zona de conforto. É muito fácil ter esperança nesses momentos. A grande angústia do ser humano é como eu posso fortalecer a minha esperança nos momentos de dificuldade, nos momentos de calamidade, em momentos como, por exemplo, esse nós estamos atravessando aqui com essa pandemia e com esse isolamento social. Então, o primeiro ensinamento que o Cristo vai nos trazer com relação ao equilíbrio para a esperança, ele se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 39, onde Cristo nos ensina a importância da calma e do silêncio diante das atribulações. Nesse trecho, nessa passagem, os discípulos estavam com Cristo num barco e de repente vem uma tempestade. E percebam como a nossa vida é assim também. A gente vive períodos de calmaria e de repente a gente se depara com períodos de turbulência muito grande. Como agir diante desses períodos de turbulência, então? Nessa passagem, Marcos 4, 39, nós temos, e eu vou ler aqui para vocês, o seguinte registro. E ele, Cristo, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então, dois ensinamentos básicos para nós diante de tempos de turbulência: calar-se e aquietar-se. E é isso que eu quero fazer o primeiro convite para você a refletir junto comigo. Diante desses momentos de turbulência, como você se comporta? Você cede ao medo? Você cede ao desespero? Você cede à angústia? Você é aquela pessoa, que assume uma postura de agitação, de turbulência, de sair falando para todo mundo da tragédia, enfim, de não conseguir se conter. Se você se identifica com esse perfil, Cristo já nos traz duas ferramentas importantes para lidarmos com as dificuldades e com as tribulações. Cala-te e aquieta-te. Então, a primeira coisa, estamos vivendo um momento de turbulência. Silêncio. O aquieta-te quer dizer justamente o que esse momento nos permite. Esse momento ele é tão difícil para nós porque ele nos força ao silêncio. Ele nos força à reclusão. Ele nos força a estarmos em nossos lares, olhando principalmente para dentro de nós. E alguns mestres espirituais, eu não vou me recordar agora quem disse isso, eu não lembro se foi o Prem Baba, que dizia que quando ele se retira para meditar, a afirmação dele é a seguinte: silêncio ensurdecedor. Opa, acho que tive um probleminha aqui. Olhando e alguns. Não vou deixa eu olhar aqui. Voltamos, tudo em ordem. Voltamos. Então, vou retomar rapidinho porque tivemos algum problema aí.
A internet está oscilando muito nesses períodos de isolamento, porque tem muita gente usando a internet, né? Mas acredito que agora vai. Então vamos lá, estamos falando de inteligência espiritual, estamos falando sobre como manter o equilíbrio emocional diante disso tudo e de como desenvolver a esperança. Primeiro ensinamento do Cristo para desenvolvimento da esperança: calma e silêncio. Marcos 4:39, Cristo diz perante uma tempestade: cala-te e aquieta-te. Então, a primeira coisa que nos ajuda a passar por uma turbulência é nos aquietarmos, é não nos rendermos a essa agitação que quer tomar conta de nós. E como fazer isso? Prestando atenção na nossa respiração. A melhor forma da gente se acalmar é prestar atenção na forma como nós estamos respirando. Coisa que nós não paramos para perceber na loucura e na correria do dia a dia. Então pare nesse instante e perceba a forma como você está respirando. Perceba como você inspira e expira. Isso nos ajuda à quietação. Isso nos ajuda a nos calarmos, porque outra ferramenta importante nesses momentos é o silêncio. O silêncio no sentido de sabedoria. Uma frase muito popular: se você não tem algo bom para dizer, não diga nada. Então, como nós estamos nos portando diante deste período que nós estamos vivendo? Eu sou aquela pessoa que, se eu não tenho algo de bom a contribuir, eu então não falo nada? Ou se eu sou aquela pessoa que só reforço aspectos negativos do que está ocorrendo? Importante. Isso é muito diferente de se manter informado e informar as pessoas. Tá? Nós precisamos de informação. O que nós não podemos é entrar em uma só sintonia de informação, que ao invés de nós nos calarmos, nós levamos pânico às pessoas. Este não é o momento de pânico. Como diz Cristo, este é o momento de aquietação e silêncio. Vou me silenciar, vou me analisar, vou perceber como está a minha respiração. Ok? Cristo também nos diz que é muito importante, independente da nossa crença, nós termos uma conexão com aquilo que é superior a nós. Nessas lives que eu estou gravando, eu gravo com a certeza do espiritual. Eu gravo com a certeza de que, independente do nome que você queira dar, Buda, Alá, Jesus, Maomé, Jeová, Oxalá, existe algo superior ao ser humano. Se você não acredita, eu super respeito, é um direito seu. Mas quando eu me propus a gravar essas lives, eu me proponho gravar partindo do pressuposto de que existe algo maior, que eu chamo de espiritualidade, porque isso engloba as crenças de todos nós. Tá? Então, Cristo, ele nos ensina que nós nunca estamos sós. Tanto que em Mateus 11, 28 e 29, ele nos diz exatamente o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A minha pergunta é: quem de nós não está cansado? Quem de nós não se sente oprimido neste momento? Quem de nós não precisa de um alívio? E aí fica a minha pergunta: se você segue um caminho espiritual, que tipo de alívio você está buscando nesse instante? Independente do caminho que você siga, ele serve de conforto para você? De que forma que você está se conectando com esse sagrado? De que forma que você está se conectando com esse superior que existe?
de que maneira a sua crença espiritual te conecta a ponto de você se sentir seguro, a ponto de você se sentir segura. De que forma que a espiritualidade a qual você acredita, ela te conforta, ela te traz paz. Olá, Ana. Boa noite. Seja bem-vinda. Nós precisamos entender que quando eu falo em espiritualidade, e quando eu falo sobre crença espiritual, seja ela qual for, ela precisa trazer isto que Cristo, dentro do cristianismo, ele mais do que promete, ele cumpre aos seus seguidores. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nesse instante, a conexão com algo superior nos traz o sentimento de proteção, de segurança. Nós nos sentimos seguros. Retomando o que eu falei até aqui, nós estamos em um momento em que nós precisamos desenvolver a esperança. Eu desenvolvo a esperança de que forma? Em primeiro lugar, me silenciando perante a tribulação, me acalmando para não permitir com que essa agitação domine o meu emocional. E de que forma que eu fortaleço o meu emocional, espiritualmente falando, me conectando com o sagrado, seja ele qual for, mas tendo os meus rituais de conexão. Não basta apenas nos declararmos espiritualistas, religiosos, crentes, enfim, meditantes, namastês, seja o que for. Isso precisa ser prático. De que forma que a sua espiritualidade é prática na sua vida? Quanto tempo do seu dia a dia, na sua quarentena, você reserva para a sua conexão com o sagrado? Isso vai te ajudar neste fortalecimento. E por que é importante a conexão com o sagrado? Em Romanos 15, 5, nós encontramos, sob a visão cristã, a ótica de que Deus, de que o sagrado nos preenche de perseverança e ânimo. Está lá em Romanos. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Então percebam, o Deus que concede perseverança e ânimo. O sagrado ao qual você se conecta, ele é um sagrado que te alimenta. Ele é um sagrado que vai te preencher de perseverança e de ânimo. É um sagrado que vai te dar um espírito de unidade, porque você sabe que não é só você que está naquela sintonia. Assim como existem milhares de pessoas se sintonizando e se conectando ao medo, você está em conexão com o sagrado e milhares de pessoas também estão. Então isso te fortalece. Isso te mostra que você não está sozinho, que você não está sozinha. Magda, minha amiga querida, bem-vinda, que o sagrado nos proteja. Cida, bem-vinda, minha amiga, que estejamos unidos na espiritualidade. Então, desenvolver a esperança exige, em primeiro lugar, que nós silenciemos a nossa alma, porque senão eu não consigo escutar o que o sagrado quer me dizer. Quando eu me silencio, quando eu paro para perceber a minha respiração e inspiro e expiro calmamente, eu consigo me centrar. E me centrando, eu me conecto com o sagrado. Na conexão com o sagrado, eu não sou somente um, porque eu tenho milhares de pessoas nessa mesma conexão. Isso então me preenche de ânimo, de perseverar que a tempestade irá passar. E uma vez que eu percebo que eu estou dentro dessa conexão,
que o que a Magda está comentando muito bem aqui, Deus já nos deu o poder, basta saber usar este poder. É isso. Todas as crenças, independente do nome que nós vamos dar a elas, todo caminho espiritual, eles têm algumas coisas em comum. E uma delas é essa partícula da divindade dentro de nós. Seja para o budismo, seja para o cristianismo, nós sempre temos a potencialidade do sagrado dentro de nós. E aí, como a Magda bem colocou, nós precisamos utilizar. Só que para utilizar eu preciso estar em conexão. Por isso eu deixo a pergunta e a reflexão aqui. Nesse período de isolamento social, você está escolhendo se conectar com o medo ou com a esperança? Nesse período de isolamento social, o caminho espiritual que você segue, ele serve para te trazer tranquilidade, ele serve para te trazer fortalecimento da sua fé, ele serve para te trazer autoconhecimento de como manter o equilíbrio emocional, ou você continua cedendo ao medo? Precisamos refletir sobre isso. Porque nós temos a impressão de que nós estamos vivendo um momento de tristeza absoluta, de que tudo está perdido, de que o mundo está acabado e de que nós não temos mais para onde correr, vamos dizer assim, né? Mas nós precisamos entender que, quando eu falo de espiritualidade, uma das características da espiritualidade é a alegria. Onde está a alegria na nossa vida neste momento de isolamento social? De que forma você resgata a alegria que existe na sua convivência com as pessoas que você ama? Percebam uma coisa interessantíssima. Nós passamos, até este momento de isolamento social e dessa pandemia global, nós passamos, a grande maioria de nós, a vida toda falando exatamente o quê? Queria ter um pouco mais de tempo para os meus filhos, queria ter um tempo de qualidade para o meu relacionamento, queria ter um pouco mais de tempo para me dedicar aos meus familiares, queria ter um pouco mais de tempo para mim, e esse tempo chegou. E quando esse tempo chega, o que nós fazemos? Entramos em desespero. Por que entramos em desespero? Retomando e sintetizando o que eu falei até aqui. Em primeiro lugar, porque nós não estamos acostumados com o silêncio. Nós vivemos uma vida de ansiedade e de agitação. Nós nos escondemos atrás dos nossos compromissos, sejam eles familiares, sejam eles sociais, sejam eles relacionados ao trabalho. E agora nós somos obrigados a olhar para nós. E eu só consigo olhar para mim se eu silenciar a minha alma, se eu buscar a calma. E uma forma de eu conseguir encontrar esta calma é me conectando com o sagrado. É me conectando com aquela essência espiritual que está acima de mim, mas que também está dentro de mim. Porque essa essência espiritual, ela me alimenta, não materialmente, como o próprio nome diz, espiritualmente. Me alimenta de perseverança e me alimenta de ânimo. E Cristo, ele vai um pouco mais profundo. Cristo, ele deixou um ensinamento para os seus discípulos que nós encontramos lá em Romanos 12, 2, que é o ensinamento de nós mantermos a alegria, a paciência e a oração. Em Romanos 12, 12, nós encontramos o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 3 ferramentas fantásticas para nós nos conectarmos com o sagrado, com o nosso próximo, conosco.
alegrai-vos na esperança. Então, primeira reflexão que nós precisamos fazer aqui. Eu estou encarando esse período de isolamento social com profunda tristeza e pesar, ou eu estou buscando modificar o meu olhar e perceber tudo de bom que eu posso encontrar neste momento? Um tempo para mim, um tempo para os filhos, um tempo para o parceiro, para a parceira, para os pais, para os familiares, para fazer aquele curso que eu queria, para colocar a leitura em dia, para organizar a casa. Então, se eu mudo meu olhar e passo a perceber os aspectos positivos que eu tenho com isso, eu vou então me alegrar na esperança de que isso irá passar. Sede pacientes na tribulação. Isso é algo muito difícil para nós, porque nós dificilmente vivemos no presente. Nós dificilmente conseguimos pensar só no hoje. Ou nós estamos remoendo o que passou, ou nós já estamos projetando o que vai acontecer nos próximos 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos, 5 séculos, e já determinamos isso como verdade e sofremos. Por isso, repito, importância de respirar. Quando nós falamos em meditar, nós estamos falando justamente em silenciar o externo e prestar atenção na nossa respiração. Quando nós falamos em meditação, não é nada místico, transcendental e oculto. Meditar é justamente você perceber como estão os seus batimentos cardíacos, é você perceber como estão os seus pés, como estão as suas pernas, como está o seu tronco, como estão os seus braços, a sua cabeça. Tudo isso você faz inspirando e expirando. É simples assim. E quando você começa a fazer esse processo, você silencia o que está lá fora e começa a perceber o que está aqui dentro. E percebendo o que está aqui dentro, você desenvolve gratidão. Por isso, alegrai-vos na esperança. Porque eu percebo que mesmo diante de toda a tribulação, eu tenho alegrias na minha vida. Eu tenho alegrias nas pessoas que estão ao meu redor. Eu posso usufruir de um pouco mais de tempo com aquele familiar que eu só dava bom dia e boa noite, porque eu saía muito cedo e voltava muito tarde. Eu percebo que eu posso brincar com o filho, com a filha, com o sobrinho, com a sobrinha, com o animalzinho de estimação que fica o dia inteiro sozinho, me esperando chegar depois do trabalho. Então, e isso me enche de alegria. Ser paciente na tribulação é algo que nós só vamos conseguir justamente mudando o nosso padrão mental. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E perseverai na oração. Repito, como está a nossa conexão com o sagrado? De que forma que nós estamos reservando um tempo da nossa vida diária para a conexão de luz e não para a conexão do medo? Quantos minutos do seu dia você reserva não para preces decoradas, não para rituais que são somente externos e nada contra eles, mas isso precisa mexer na sua estrutura interior, isso precisa balançar a sua base. Se isso não balançar você por dentro, tem alguma coisa errada. Você precisa se sentir balançado por isso. É dessa forma que nós podemos desenvolver e fortalecer a nossa esperança nesse período. É assim que eu consigo, diante de todo o medo que me rodeia e que eu o sinto e que de alguma forma ele me afeta, eu consigo ser superior a ele. Porque eu aprendo que eu tenho que me silenciar, e o silenciar envolve também o quê? Tomar cuidado com as notícias externas. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu entendo que para eu desenvolver uma esperança mais forte, eu preciso estar em constante conexão com o espiritual.
independente do caminho que você siga, reforço isso, mas é conexão constante. De que forma que você dialoga com esse sagrado? Quanto tempo da sua vida você reserva? Vou ser muito franco aqui. Quanto tempo da sua vida você reserva para ficar assistindo tragédia na televisão e quanto tempo da sua vida você reserva para sua conexão interior com o sagrado que está acima de você e dentro de você? De que forma que você está alimentando o seu espírito? Porque a maneira como você alimenta o seu espírito vai te dar perseverança e vai te dar ânimo de continuar. Porque você vai mudar o seu olhar. E mudando o seu olhar, você vai trazer alegria para a sua vida nesse momento. E esta alegria vai te dar um fôlego, que a gente pode chamar de paciência. Ok? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Eu vou avançar um pouquinho, porque quando a gente fala de inteligência espiritual, a gente fala de transformar o padrão mental. E aí eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas de como eu transformo, então, o meu padrão mental. De como que eu consigo ter um padrão mental de esperança e não de escassez. Ok? Primeira dica. Desenvolva pensamentos cheios de esperança. Como nós estamos alimentando os nossos pensamentos nesse período? Nós, como eu falei anteriormente, no trabalho, nas relações afetivas, nas relações sociais, muitas vezes a gente se esconde, a gente foge. Já viram aquelas pessoas que dizem assim: nossa, hoje eu não tive tempo para pensar em nada porque eu trabalhei demais. Isso é bom e isso não é. Porque se não teve tempo de pensar em nada, não teve tempo de pensar em si. E se não teve tempo de pensar em si, jogou muita coisa para debaixo do tapete. E são essas coisas que vão acumulando e que chega uma hora que a gente transborda. E aí a gente tem crise de ansiedade, tem crise de pânico, tem crise de choro, porque a gente não se dá esse tempo. E forçadamente esse tempo chegou agora com esse isolamento. Então, nesse isolamento, como estão os seus pensamentos? Nós precisamos desenvolver pensamentos de esperança. Nós precisamos desenvolver pensamentos elevados. Assim como eu alimento o meu corpo, eu preciso alimentar o meu mental. E aí fica outra reflexão. De que forma que você nutre a sua mente no dia a dia, ainda mais agora nesse período de isolamento social. De que forma que você está permitindo com que a sua mente processe as informações e transmita para o seu corpo. Você passa o seu dia com uma boa leitura, você passa o seu dia ouvindo boas músicas que te tragam lembranças e pensamentos positivos. Você passa o seu dia assistindo documentários, reportagens, séries, filmes, enfim, que te dão aquele up, que te elevam mentalmente, ou você passa o seu dia só conectado com tragédia? Ou você passa o seu dia só conectado com pensamentos negativos? Porque a segunda dica que eu dou para vocês, a primeira foi desenvolver pensamentos cheios de esperança, a segunda dica, ela é rejeitar pensamentos negativos. E aí entra a importância da meditação, aí entra a importância de respirar. Nós precisamos entender que os pensamentos, eles existem. E eles vêm e vão. Quando nós falamos de meditação, e eu tinha essa visão também, nós acreditamos que meditar é não pensar. Né? A gente faz aquela imagem do eremita de barba branca sentado no topo do Himalaia, naquela posição zen clássica, e que ele não está pensando em nada. Isso é uma grande bobagem. Tá? Eu já participei de muitos retiros de meditação
E a prática de meditação, ela na realidade, ela envolve você não deixar os pensamentos controlarem a sua mente. Isso é meditar. Você encontra uma posição confortável, a gente recomenda sentado, porque se você deitar, você dorme. Algumas escolas de meditação fecham os olhos, porque evita estímulos visuais, outras pedem que você deixe o olho semicerrado, quase fechado, mas um pouquinho aberto, e em outras a gente fica com o olho totalmente aberto. Né? São técnicas, cada escola tem a sua. Mas todas têm uma coisa em comum. O ato de você veio o pensamento, você solta esse pensamento. Ou seja, se eu falasse para vocês agora, vamos meditar. Então a gente encontra uma posição confortável e começamos a meditar, inspirando o boleto, o relacionamento, o trabalho, a conta. Para cada pensamento desse, eu não me fixo. Isso é meditar, isso é rejeitar pensamentos negativos. Então o pensamento vem, nossa, tenho o boleto para pagar. Gratidão. Penso mentalmente, gratidão. E imagino ele como uma nuvenzinha passando, indo embora. Logo em seguida vem outra nuvem, vem outro pensamento. Ah, mas aquele relatório que você tem que fazer para o trabalho. Gratidão. E sopro ele para fora de novo. No início, a gente tem um turbilhão de pensamentos. Por isso essa frase de que o silêncio é de um barulho ensurdecedor. Mas com a prática, esse fluxo ele vai se acalmando, ele vai se estabilizando. E isso nos facilita. Então, quando vem a mim o pensamento negativo do medo, de vamos todos morrer, eu identifico que esse é um pensamento passageiro, que isso não é uma verdade. E ela vai. E aí eu opto por pensar o quê? Não. Eu vou pensar nos momentos alegres que eu tenho com os meus familiares. Isso é uma forma de rejeitar pensamentos negativos. Outra coisa importantíssima nesse momento que nós estamos vivendo é pensar no passado com tranquilidade. Pensar no passado com tranquilidade. Eu não vou dizer aqui para vocês, não pensem no passado. Porque eu não sou Buda, não tenho pretensão de sê-lo, não sou Cristo, não tenho a pretensão de sê-lo, sou apenas um aprendiz e um peregrino, oscilando em aprendizagem, erro, e vou me equilibrando e vou compartilhando isso. Mas é importante, quando os pensamentos do passado vierem, eu procurar direcionar somente para os pensamentos positivos do passado, não os negativos. Pensar no passado com tranquilidade. Ou seja, tudo que foi para que hoje eu me tornasse quem eu sou. Tudo que foi para que hoje eu me tornasse quem eu sou. E eu sou grato por isso. Não permitam com que o pensamento de vocês fique se apegando às negatividades do passado, porque excesso de passado gera depressão. Apego ao passado gera depressão. Então, veio um pensamento negativo com relação ao passado, pense em algo positivo que ocorreu. Substitui, troca. Isso vai ajudar a não entrar nessa sintonia. Né? Por isso a importância essencial do quê? Mudar a rotina. Muda a sua rotina. Você estava acostumado a ouvir determinados tipos de música que te deixam num estágio de nostalgia, de saudade, de sofrimento, de angústia. Vai ouvir outro tipo de música. Ah, nunca ouvi música clássica. Vou aproveitar e vou pegar um dia inteiro para ficar ouvindo música clássica. Vou jogar lá no Google tudo que tem de música clássica e vou ouvir. Ah, vou ouvir música francesa. Não faço a mínima ideia do que eles ouvem lá na França, na África, no Japão. Vou buscar e vou ouvir.
Muda os hábitos. Eu ligo de manhã, sento, primeira coisa, pumba, jornal, notícia, tragédia, 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 tragédia. Então eu vou sentar de manhã e vou fazer o quê? Ou não ligo a televisão, ou coloco um documentário que mostre qualquer coisa que me alegre. Crianças brincando, animais correndo, natureza, documentário de comida, enfim, aquilo que muda o seu padrão mental. Isto é importantíssimo para que a gente mantenha o nosso equilíbrio. Isso é importantíssimo para que a gente cultive otimismo. Isso é outra coisa importantíssima. Cultivar o otimismo. E para isso você precisa procurar um bom círculo social. Isso é delicado. Por quê? Precisamos perceber o tipo de pessoas que nós temos ao nosso redor. Você está cercado por quem? Existem estudos que dizem que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Eu não lembro a fonte agora, depois eu posso colocar para vocês. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, para perceber as pessoas com quem você mais convive. O que você pode somar? O que você está absorvendo delas? O que elas tornam você? Porque se eu estou num círculo onde todas as pessoas que me procuram só me procuram para falar de tragédia e de desgraça, eu vou me tornar uma pessoa que só fala de tragédia e de desgraça. Eu preciso renovar esse círculo. Eu preciso me aproximar de pessoas que me ajudem a mudar o meu padrão mental. Se eu quero cultivar o otimismo, eu preciso estar rodeado de pessoas que falem de coisas boas, que acreditem em coisas boas e que me tragam coisas boas, que me tragam coisas positivas. Outra coisa importante, cuidar do bem-estar físico. A ciência também comprova. Nós precisamos do nosso corpo em ordem para que nós possamos carregar esse mecanismo que nós temos dentro de nós, que é a nossa mente, que é o nosso espírito, que são as nossas emoções. Então, aproveite esse período de isolamento para meditar, para fazer um tai chi, para fazer yoga, para fazer polichinelo, para fazer flexão. Existem N aplicativos gratuitos nos celulares. Hoje, com o isolamento social, muitas escolas e academias, e aqui eu não vou fazer propaganda, tá? São coisas que eu vi. A Smart Fit agora, se você jogar lá no Google Treino em Casa, eles disponibilizaram uma série de treinos funcionais que você pode fazer dentro de casa. Tem uma escola de yoga, o Yogin App, que também disponibilizou todas as aulas do acervo de yoga gratuitamente, né? E tem muitas outras pessoas se movimentando para isso. Então, nós não temos a desculpa de que eu não consigo, de que eu não tenho tempo. Antes a gente falava o que eu não tenho tempo. Agora a gente está dentro de casa. Aí a gente vai falar o quê? Eu sei, muitos vão colocar desculpa. Eu continuo não tendo tempo porque agora eu trabalho dentro de casa, eu tenho a minha família, eu tenho as obrigações. Eu super entendo isso. Eu super entendo. Mas como eu falei anteriormente, nós precisamos começar a modificar alguns hábitos da nossa rotina. Porque é a nossa rotina que está definindo o nosso padrão mental. E se nós não estamos bem com o padrão mental que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer algo para mudar. Eu tenho uma conhecida, por exemplo, que ela passou a fazer yoga junto com a filha. E é lógico, é mais uma tentativa de yoga do que a yoga em si, porque ela começa a fazer os asanas, que são as posturas, e o que a criança acha que é? Brincadeira, vem e pula em cima dela. Mas aí entra a questão de modificar o olhar que eu falei. Ao invés de brigar com a criança, ela faz o quê? Ela eleva a criança com uma perna, depois ela coloca a criança na barriga, aí ela fala para a criança tentar fazer a postura que ela está fazendo. Então, ir se modificando aos poucos, né? E
algo que eu acredito ser de suma importância: transmitir ânimo e esperança aos outros. Transmitir ânimo e esperança aos outros. Transmitir ânimo e esperança aos outros. No momento de isolamento social, no momento em que nós estamos nos rendendo ao medo de uma pandemia, se nós não nos tornarmos pequenas luzes no caminho uns dos outros, com certeza nós vamos morrer. Só que nós não vamos morrer de coronavírus. Nós vamos morrer de depressão. Nós vamos morrer de ansiedade. Nós vamos morrer de síndrome do pânico. Nós vamos morrer de desequilíbrio mental. Nós vamos morrer por falta de amor. O amor supera e vence o medo. O amor supera e vence o medo. O amor supera e vence o medo. Repita isso todos os dias da sua vida. O amor supera e vence o medo. Uau! 10 horas, fiquei 1 hora falando aqui. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que compareceu, que está aqui comigo, que passou por aqui. Quero me desculpar, é a primeira vez que eu faço uma live pelo notebook e eu ainda estou me adaptando à plataforma. Provavelmente as outras eu continue fazendo pelo celular, porque me dá uma visibilidade melhor de interação com vocês. Mas eu quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês. Em primeiro lugar, por serem quem são, por estarem onde estão. Acreditem, cada vida importa. Cada um de vocês importa para a minha vida e com certeza para a vida de muitas pessoas que estão ao redor de vocês. E é importante vocês declararem isso a essas pessoas. Aproveite hoje e mande aquela mensagem, faça aquela ligação para aquela pessoa que você gosta demais, de uma forma bem simples, dizendo isso: você é importante, não desista. O amor vence o medo. Eu sou Luiz Rodrigo Boico, eu sou um peregrino da espiritualidade, eu sou uma pessoa que é apaixonada por desenvolvimento humano, uma pessoa que acredita que o sagrado reside em cada um de nós. Eu sou uma pessoa que acredita que nós podemos auxiliar uns aos outros. Profissionalmente eu atuo como diretor escolar, eu atuo como terapeuta, mas acima de tudo eu sou ser humano que acredita que nesse instante nós precisamos de inteligência espiritual para transformar a nós mesmos e a humanidade. Então eu peço que o sagrado que habita acima de nós, ao nosso redor e em nós, que nos fortaleça, que nos proteja e que nos una. Que Cristo, que está sendo o mestre desses nossos ensinamentos, que habita acima de nós, ao nosso redor e dentro de nós, nos fortaleça, nos proteja e nos una. Que a espiritualidade sagrada nos inspire e nos guie em amor e paz, pois o amor vence o medo. Gratidão a você que esteve comigo neste momento. E até a próxima quinta-feira, às 9 horas, onde nós falaremos um pouco mais sobre inteligência espiritual a partir da ótica do cristianismo. Abraços na alma.